Olha, hoje, 22 de novembro de 2019, Itatira comemora seus 68 anos de emancipação política. Na nossa reportagem especial, iremos destacar a religiosidade do povo itatirense. Estamos aqui na comunidade de Mato Grosso, onde começa o calendário festivo religioso no município de Itatira. Aqui se realiza as festas de Marte São Sebastião. A festa de São Sebastião foi começada pela minha avó, mãe Chiquinha. Aí ela rezava somente o terço. Todos os anos ela rezava o terço de São Sebastião. Nunca rezava a novena, só o terço. Convidava muita gente para vir para o terço, o pessoal já vinha, quem convidasse, quem não convidasse, vinha para aquele terço. Aí o que elas faziam para agradar o pessoal? Um potão de barro desse tamanho, cheio d'água e cheio de coco babaçu, e fazia aquele, chamava luar, não chamava refresco, mas tinha gente que até se embebedava com aquele. A avó mãe Chiquinha terminou de rezar o terço, lá que ela faleceu. Aí a avó Antônia começou a rezar, ela não, só por causa de a avó ter falecido, ela foi fazer a mesma coisa. Ela disse, não vou rezar só o texto, não vou rezar as novenas todas. E quando for no dia de São Sebastião, eu rezo o texto e faço a mesma coisa que a minha mãe fazia, a avó Antônia, né? A mãe do Luiz. Aí ela começou a rezar as novenas lá na Cachoeirinha também. Aí foi o tempo que nós se mudamos para cá, para o Mato Grosso. Aí ela veio também, fez a casinha ali, bem de frente ali a nossa casa. Aí rezava do mesmo jeito, as novenas, até que quando a avó Antônia morreu, aí a gente falou de fazer uma igreja aqui no Mato Grosso. Aí disse, quem é que santo que nós vamos botar? Um dizia, vamos botar o santo assim, de Santo Antônio, São João. Não, vamos botar a santa, vamos botar Nossa Senhora. Aí, pois é, vamos ver quem é que vota mais no que vai estar. Aí quando foi todo mundo fazer a votação, votaram tudo em São Sebastião, né? Para fazer a igrejinha e começar com São Sebastião. Todo mundo levantou a mão, Sebastião. Aí começou. A gente fez a igrejinha ali com muito sacrifício, o Juraci. Aí quando ele foi embora, tinha uma garagem do carro. Aí ele foi embora e deixou. Aí vocês estão falando de fazer a igreja aí, não tem tijolo, não tem nada, vocês querem derrubar a garagem lá e trazer para aí fazer a igrejinha daí? Fácil. Nós carregamos todinho, as meninas tudinho, carregavam o tijolo de lá, era caçoar, era caçamba e tudo enquanto. Foi tudo assim, pedindo prenda, né? Um dava, outro dava, até que deu pra gente, aos poucos, levantar. Mas quando foi no dia que foi para sentar o primeiro tijolo, o dinheiro que tinha era R$50. Eu digo, como é que nós começa essa igreja? Mas não tem nada, eu já mandei dizer por mestre que viesse começar, aí eles vêm. Aí veio 2 mestres lá da Cachoeira, aí começaram, passaram o dia sentando tijolo, deu para fazer carro baldome, né? Esses 2 mestres no todo dia. Quando foi de noite, de tardezinha, a gente pagou eles. Amanhã a gente vem e digo, pode vir de novo, que a gente ajeita, pai, pode vir. Foi no dia chegar e nós, o que nós fazemos para pagar esses mestres hoje? Aí os meninos tinham tirado as prendazinhas, a gente vendeu todas as prendas, quando acabar de adquirir o dinheiro, paguemos os mestres de tarde. Aí nós amanhã veio, aí tornou os mestres, tornou a vir, a gente tornou a fazer a mesma coisa, adquirindo devagar, de prendazinha e inteirando aí com outra coisinha, até que fazia o dinheiro dos mestres. Passou 15 dias, todo dia pagando os mestres de tarde e não faltou dinheiro. E não faltou dinheiro até que ele levantou a igreja e pronto, botamos São Sebastião dentro e ainda hoje a festa é bem boa. Estamos em março e o Distrito de Bandeira celebra o padroeiro São José. Este ano, 2019, já se passaram 90 anos de tradição e muita fé. Eu estou aqui ao lado de José Ari, ele que é neto do criador de toda essa tradição, que já se passaram 90 anos de tradição aqui no Distrito de Bandeira.
José Ari, me conte essa história de como começou aqui os festejos aqui no Distrito de Bandeira e São José. E por que o Santo São José? Bom, essa história do São José aqui do Bandeira foi através de uma promessa. Foi meu avô, Francisco Belém de Souza, que fez por causa de uma infecção, de uma doença que ele tinha na garganta e tinha que ser operado em Fortaleza. E ele fez essa promessa com São José para fazer um altar para São José lá na igreja de São Gonçalo. Então ele foi valido dessa promessa e conversando com o padre, foi falar com o padre de Canindé, franciscano, né, da paróquia de Canindé, ele disse que ele construísse uma capela. Então ele construiu a capela para São José aqui no Bandeira. No caso, o seu avô morava em Bandeira Velho. Por que ele resolveu fazer a capela aqui no Distrito de Bandeira? Pois é, ele ia construir lá na terra dele essa capela, mas o cunhado dele, José Batata, José Ferreira da Costa, que morava aqui, que já tinha um começo aqui de um povoadozinho, pediu para que ele construísse aqui no Bandeira, e ele aceitou, eles aceitaram vir fazer aqui. Eles caminhavam 3 quilômetros para poder trabalhar aqui na capela. A primeira capela, como é que era? Essa mesma que está aqui ou foi menor? Não, ela era pequena, ela era uma capelazinha pequena, mais baixa, e depois a comunidade foi aumentando, né? Dependendo da demanda do aumento do povo, né? Do crescimento do povo, foi ter necessidade de aumentar e foram aumentando mais a capela e ficando desse tamanho. Essa imagem que podemos ver aqui ainda é a imagem da época? A do altar não. Essa do altar foi confeccionada pelo morador daqui do Bandeira, Isaías Costa. Ele foi quem fez essa imagem, ela é de madeira. E a imagem verdadeira que foi trazida pelo meu avô é essa que está aqui do nosso lado, que é conduzida no andor. Olha que já é tradição, 4 horas da manhã, seguir em procissão em direção à igreja de Nossa Senhora de Fátima com os fiéis que fazem esse ritual todos os anos. A situação que eu tenho de acordar 4 horas da manhã e acompanhar sempre, todos os anos a gente tem de costume de acompanhar. E se Deus quiser, a gente espera que Deus dê permissão da gente fazer essa caminhada por muitos e muitos anos. Viva Nossa Senhora de Fátima! Estamos aqui na comunidade Bandeira Velho, que no mês de maio festeja a padroeira Nossa Senhora de Fátima. Essa padroeira começou aqui, os primeiros passos em 1971, que começou exatamente a rezar em casa, não é isso, Miches? Rezar em casa, as celebrações feitas, começou aqui nesta casa, vindo dos padres franciscanos de Canindé. A gente fazia a celebração de domingo e foi crescendo e em 71 começamos a fazer e só em 84 foi que começou a fazer a construção da igreja. Em 71 começou onde? Começou aqui neste local que nós estamos. Era fazer a igreja em frente aí não foi aprovado porque era muito, assim, dependioso, assim, era pouco espaço, inclinado. E aí foi que o Joaquim Pereira da Silva doou o terreno, que hoje é a igreja hoje, mais em frente ali. Em 84 foi que começaram a construção. Aí o rapaz que terminou de construir foi o José Ari de Souza. Ele foi para São Paulo e passou uns tempos parado. Aí quando ele chegou em 85, aí ele continuou, que recebemos a Santa, né, doado por Frei Osmar, a Santa. E em 86 começou a festa de Nossa Senhora. No dia 15 de setembro de 85, foi o batizado da igreja com crisma pelo Dom Edmilson da Cruz, também de Fortaleza,
que antes aqui a Itatira pertencia à Fortaleza, a Diocese de Fortaleza, não era Quixadá ainda não. E como foi feita essa escolha da padroeira, Nossa Senhora de Fátima? Pensava em colocar Nossa Senhora Pé do Socorro, outros São João Batista e outros Nossa Senhora de Fátima. Então houve uma eleição e a vencedora foi Nossa Senhora de Fátima, que até hoje ainda é a padroeira de nossa comunidade. Olha, estamos aqui no distrito de Cachoeira, terra do Sagrado Coração de Jesus. Aqui já se passaram 79 anos de muita religiosidade aqui em Itatira. Coração Santo de Jesus, Filho do Pai eterno. Aqui em Cachoeira nós vamos conversar com Chiquevaldo. Ele que já foi vice-prefeito do município de Itatira, já foi vereador e é filho do fundador aqui da Igreja Sagrado Coração de Jesus. Seu Chiquevaldo, quando foi que aconteceu a construção aqui da igreja do distrito de Cachoeira? A nossa igreja foi iniciada em 1939 e concluída em 1940, sendo que a inauguração, a primeira missa, foi celebrada pelo Frei Eugênio da paróquia de Canindé, frade. Então, o meu pai juntou depois os poucos moradores aqui de Cachoeira, para escolhermos quem seria o padroeiro aqui de Cachoeira. Então, num consenso dos amigos dele naquela época, foi escolhido o Santo Sagrado Coração de Jesus. Só existia a paróquia de São José da Macaoca. Então, batizado, casamento e etc., teria que ser feito em Macaoca. A arquitetura da igreja sempre foi esta ou como é que foi? Houve mudanças? De início era uma igreja menor e com o aumento da população se fez necessário ampliar a igreja. Então meu pai providenciou para aumentar tanto na parte da igreja, no seu corpo da igreja, como a torre, que era baixinha, hoje está essa maravilha. O senhor ainda lembra do primeiro pároco aqui de Cachoeira? Eu, quando criança, rapazola, garoto ainda, lembro que o primeiro padre aqui foi Padre Edmundo Camelo, porque antes eram os frades de Canindé que vinham celebrar. E a questão do transporte, como é que eles vinham até Cachoeira? O senhor falava que ele tinha um transporte aí meio que exótico. De início o pessoal de Canindé, os frades, vinham de moto, porque tinham condições, mas o Padre Edmundo Camelo, foi o primeiro pároco, vinha a cavalo. Não existia asfalto, a estrada era vicinal, estrada carroçal. Então ele demandava horas para chegar. Olha, nós estamos aqui no distrito de Lagoa do Mato, onde acontece o maior festejo alusivo a um padroeiro aqui no município de Itatira. Aqui se festeja Nossa Senhora do Carmo, mas na verdade era para ser Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Vamos acompanhar na nossa reportagem. Nossa Senhora do Carmo, não tem um fracasso, só tem uma alegria. Quando chega 6 de julho, pra nossa virtude só festa inicia. Olha, eu estou aqui ao lado do seu Afonso Jucá, ele que é lenda da história viva do município de Itatira e aqui de Lagoa do Mato. E vamos conversar um pouquinho sobre como tudo começou em relação aos festejos da padroeira Nossa Senhora do Carmo. Seu Afonso Jucá, como foi que começou toda essa história que até hoje já se passaram aí 115 anos de festejo aqui no distrito? Pelas histórias dos antigos, meu avô falava, aqui era uma fazenda assim bem deserta, bem longe, naquele tempo era muito longe de uma moradia para outra. E um vaqueiro andava procurando uma reis, chamava até um boi catingueiro, e encontrou nessa lagoa. E após que perguntou que lagoa era essa, botaram um nome de Lagoa da Panela, que eram umas panelas, os rumeiros que navegavam de Amundos a Canindé se hospedavam
sombras desses juazeiros e lá faziam a comida deles. E ficou o nome Lagoa da Panela. Aí tinha um fazendeiro por nome Antônio Norato e Trajano Norato. Eram 2 irmãos. Moravam, tinha uma casa de fazenda vizinha a essa lagoa. E resolveram, eu não sei a data, por acaso, fizeram um quarto de oração. Começaram a reunir no povo e rezavam as novenas naquelas datas do mês de dezembro, que a promessa era pela a Santa Nossa Senhora da Conceição. E eles aproveitavam as pessoas, que eram bem pouquinhas, 10 ou 15 pessoas que faziam parte dessa novena, e juntando aqueles material, botando no local, e lá bati um papo até que conseguiram fazer o quarto de oração e ficou havendo aqueles festejozinhos, talvez no período de dezembro. O local ainda é o mesmo lá da igreja atual? Sim, é equivalente mais ou menos da casa de morada do Trajano, o construtor do quarto, é uns 400 metros, que era parte da fazenda, era uma vargem assim, bem tudo escampinado. E depois ele convidou o irmão dele, disse: olha, eu vou trabalhar aqui para construir esse quarto, essa igrejazinha. Era um quarto de oração que chamava. E você vai se responsabilizar de arranjar a santa para nós colocar aqui, fazer a padroeira aqui desse lugar. O Antônio, irmão dele, combinou que sim. Então se foi em Fortaleza, encomendou. A santa veio de outro país, demorou muito a chegar. Quando chegou, através da notícia, acho que nem correio não tinha nessa época, eu sei que após talvez 1 ano ou 2 que veio a notícia que a santa encomendada estava já esperando em Fortaleza. Aí ele foi, gastava 20 dias de viagem, 10 de ida, 10 de volta, devagarzinho, trazendo a santa numa embalagem de madeira. E lá onde ele recebeu, não conferiu que maneira estava, que jeito era. Quando abriram aqui, era Nossa Senhora do Carmo. Mas eles elogiaram e não desistiram. Eles continuaram. Isso mais ou menos de 902 ou 3, que eles colocaram a santa. Quando foi em 1904, de 16 de julho, eles pediram um padre, os capuchinhos de Canindé, para vir celebrar a primeira missa. Aí criou a primeira festa de Nossa Senhora do Carmo, do nome de Lagoa de Panela. Foi o padre que disse: vamos botar para Paraíso, ou Valparaíso, uma coisa assim. Mas o pessoal não houve meio de se acostumar. Aí o padre pediu: pois vamos facilitar, vamos botar Lagoa do Mato, a lagoa lá no mato, a Lagoa do Mato. Aí pegou. E a igrejinha foi aumentando após os tempos, que eu acho que ela já está pela 4ª ou 5ª reforma de como era para hoje. Sim, aí depois ele doou uma quantidade de terra, não sei quanto, mas é equivalente hoje, que tenha doado 20 mil metros quadrados, mais ou menos pelo que a gente vê falar, pelo nome das ruas hoje. O que é interessante no município de Itatira é que existe 2 coisas. Existe a parte religiosa e existe a parte social. Conversando com uma neta, né, de um dos familiares, desde aquela época que se faz essa parte social aqui na cidade de Lagoa do Mato. O senhor alcançou o que ainda de tradição aqui de Lagoa do Mato? Referência assim, as diversões das festas, o que era que apresentava de novidade, né? Daquele tempo era a ola, não é essa ola gigante que tem hoje, que é mecanizada, não. Era feito uns balanceiozinhos de madeira com as cordas, e outros empurravam para ela rodar, montada aí num eixo de pau com madeira mesmo, e rodava um tocadorzinho com a sanfonazinha de 8 baixos, e dali eles faziam aquela grande alegria. Umas barracazinhas de malva,
coberta com folha de pau, com aqueles pés de moleque, aqueles aluá e uma galinha caipira fervida, muito, muito saborosa. Era a cerveja, vinha lá de Canindé ou de Itapiúna, que era onde tinha trem na época. Aqueles homens iam buscar aquelas 10 caixas de cerveja, a cerveja era a caixa de madeira. Aí botavam no chão, cobriam de areia e molhavam com água e faziam o fertejo maior do mundo, um vinho puro. Tinha um quinado gerinho, tinha um cinzano, tinha outros tipos de cachaça destilada com sabor muito bom. E bancavam um leilão, as prendas que a vizinhança dava, os de fora traziam, eles faziam aquele leilão. E aquela moçaradinha nova, as jovens, os jovens da época, inventavam uns partidos, partido vermelho, partido azul, para fazer aquela disputa de tipo eleição, né? Quem é que ganhar, quem é que tinha mais voto. Era o charme de alegria da época. Seu Afonso Jucá, em relação à igreja em si, primeiro o senhor falou começou com um quarto de oração, de lá para cá ela vem crescendo, hoje já se encontra uma igreja grande e os festejos que era acontecer dentro, hoje acontece ao lado, num espaço que foi construído exclusivamente os novenários. A igreja, pela história que eu acabei de contar, ela era muito pequena. Eu alcancei ela já pela segunda reforma, já uma igrejazinha média. Hoje ela está uma igreja grande, ela talvez caba as suas 4 ou 5 mil pessoas em pé e formaram mais uma quadra de oração coberta ao lateral da igreja. E em referência às visitas, drobaram, como eu acabei de falar, que vem muitas visitas de fora, as pessoas que são da terra natal. E os padres, e hoje ela não é mais uma igreja assim, que celebra uma missa uma vez no mês, como antes era uma vez no ano. Depois passou 6 meses e um padre, depois uma vez no mês. E hoje é paróquia. Ela tem 20 e poucas igrejas, não é dizer menor do que ela, mas que são carentes a ela, as comunidades, são filiadas a ela. E tem o palco, a paróquia, tem a documentação dos registros das coisas, a pessoa quer saber de um batistério, de um documento da igreja, é bem organizada. Hoje tem em frente aqui o nosso palco, o padre Firmino, já passou vários padres que demoraram um bom tempo aí, todos investiram. O que recebiam de prenda era investindo nessa igreja. E hoje está uma igreja bonita, bem elegante, bem na sociedade. Contava que o primeiro padre que veio celebrar a primeira missa no dia 16 de julho de 1904 era Frei Marcelino, era do convento de Capuchinho de Canindé. E esse padre demorou bastante, assim, ele vinha, demorava um dia ou dois, e no outro ano ele já vinha de novo. Após o tempo, veio o padre Diogo, que era o chefe lá de Canindé. Passou um bom tempo, veio o Frei Policarpo. Aí eu já conheci, já era menino, já lembro dele naquela década de 50, por ali assim. Aí deu continuidade o Frei Arnaldo. Esse Frei Arnaldo lá de Canindé, esse veio, demorou um dia e reconstruiu a igreja. A segunda construção em aumento da igreja. E passou, veio o padre Scopel, que era português, eu era italiano, também construiu. Veio o padre Abraão, agora já por essa década de 2000 para cá, foi palco aqui um bom tempo. O padre Dalmir, que até faleceu agora recentemente. E enfim, que foram muito bem selecionados e bem visitados pela Ordem Franciscana, e hoje está
mais pela a paróquia lá de Santuário, lá de Quixadá. Teu santo escapulário, um escudo forte e belo, a nós todos necessário. Ó Rainha do Carmelo. Eu estou aqui ao lado do padre Antônio Firmino, ele que é pároco da paróquia Nossa Senhora do Carmo, que vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. Já vai fazer 3 anos que ele está à frente à paróquia e vai falar um pouquinho desse trabalho que ele faz e como é que ele vê a religiosidade aqui no município de Itatiaia no todo e principalmente na sua jurisdição. Padre, quantas igrejas ou comunidades fazem parte da sua jurisdição? Newton Castro, é um total de 32 comunidades, mas a gente tem um trabalho assim mensal, em torno de 28 comunidades, mas todas as comunidades têm seus padroeiros. Eu falo assim, mensalmente eu faço uma agenda e eu visito as comunidades com as missas, batizados, enfim, os trabalhos que a gente tem que fazer. Eu recebi essas 32 comunidades e tenho, assim, estou acompanhando. Tem a festa dos padroeiros, mas mensalmente eu estou visitando mais as 28 comunidades. Padre, na sua paróquia, quantas comunidades existem os padroeiros? Nós temos 32 comunidades, né? Então cada comunidade tem seus padroeiros, mas aí eu acompanho, né, claro, todos os padroeiros. Mesmo que não tenha assim a missa mensal, mas acontece as festas anualmente. Mas eu destaco algumas comunidades onde os fiéis participam mais. A gente lembra do Mato Grosso, Cachoeira BR. Mato Grosso é São Sebastião, Cachoeira BR, o Sagrado Coração de Jesus. Nós temos também Alegre, padroeiro São Pedro, a comunidade de São Gonçalo, Nossa Senhora de Nazaré, Poço da Pedra, Santo Antônio, e também o Juá, né, São João Batista. Então veja assim, o número bom de fiéis que participam de todas as novenas, estão na abertura, também no encerramento. Então bom número de fiéis que acompanham a festa desses padroeiros. Todos são importantes, né, mas eu destaco assim a participação das pessoas nessas comunidades. Eu admiro os fiéis que nesse período, eles vêm, claro que não é só aqui da Lagoa do Mato, né? Enfim, toda Itatira participa da festa de Nossa Senhora do Carmo. E cada pároco ele deixa alguma coisa, né, de material, de construção, de melhoria do templo. Na sua gestão, o que é que o senhor já conseguiu, junto com o povo, melhorar aqui em relação à estrutura da igreja, na sua gestão? Eu agradeço aqui o povo de Lagoa do Mato, essa parceria que a gente tem, os trabalhos que a gente faz, né? Eu gosto muito de zelar pelo espaço que a gente está, o espaço celebrativo. E quando eu cheguei nessa área aqui que nós estamos, era só um terreno baldio, né? Não tinha nenhuma construção. Eu já pensei nessa quadra. Eu sou muito devoto de São Francisco de Assis, e aí, não que eu tenha feito uma promessa, né? Mas eu pensei em fazer algo assim, para fazer a festa também de São Francisco. Então esse espaço aqui foi muito rápido, eu acho que em torno de 3, 4 meses a gente preparou tudo aqui, mas com a ajuda do povo, né? Eu não trabalho só, também nem o povo, então a gente tem essa parceria. Então as pessoas nos ajudaram muito. Primeiro a gente fez essa quadra, o nome da quadra é Quadra de Eventos São Francisco de Assis. Ano passado começamos o nosso centro de catequese São João Paulo II, que era o que eu tinha em mente, né? Aqui a quadra seria o padroeiro São Francisco, a gente conseguiu, e tinha pensado em São João Paulo II, né? A gente rezando para dar certo. Então uma obra que já foi concluída, tem só os retoques finais, que já funciona, toda a catequese já funciona lá no nosso centro de catequese. E outros trabalhos virão, mas aquilo que eu vou fazendo conforme a necessidade que a gente tem. Porque eu ainda esqueci, mas o primeiro trabalho que eu fiz foi a grade aqui na igreja, foi o primeiro trabalho. Então foi o primeiro que eu fiz, foi gradear a igreja, depois aqui a quadra, e agora a gente concluímos os nossos centros de catequese.
e outros trabalhos com certeza virão. Nós estamos em São Gonçalo, uma comunidade com aproximadamente 100 famílias. Aqui se festeja Nossa Senhora de Nazaré. O início dos festejos acredita-se que iniciou em 1817, data que está grafada em um cruzeiro em frente à Capela de Nossa Senhora de Nazaré. Vós sois o lírio mimoso, do mais suave perfume, que ao lado do Santo Esposo a castidade resume, ó Virgem Mãe amorosa. Bom, estamos aqui ao lado de Zé Dega, ele que já viveu 80 anos e sabe muito da história da comunidade de São Gonçalo. Nos conte como foi que surgiu a questão da padroeira aqui, a escolha da padroeira aqui na comunidade de São Gonçalo. Que é o seguinte, isso aqui foi construída pelo Zé Pereira. Esse Zé Pereira foi para o Amazonas nessa época e lá se areou-se, perdeu-se lá por as matas. Aí ele se valeu de Nossa Senhora de Nazaré. Se eles escapasse daquela, vinha ao Ceará e construiu uma capela aqui de Nossa Senhora de Nazaré. E assim foi que surgiu. A história de Nossa Senhora de Nazaré vem daí para cá. Então foi através de uma promessa de um filho de um morador. Morador, que era, chamava Zé Pereira, é filho de Manuel Pereira, sobrinho. Bom, o senhor tem informações de quando foi construída aqui a capela? A capela aqui foi construída em 1817. Então já se passaram 202 anos. 202 anos. Bem. E a igreja sempre foi essa aqui, a capela, ou teve modificações? Era sempre, toda a vida ela foi aqui nesse ponto aqui, mas sempre teve uma modificação. Isso aqui foi tudo reformado, que nada aqui era desse jeito. Aí tinha, só a diferença que tem aqui é a sacristia, que na época que os padres vinham, tinha a sacristia, os padres ficavam lá na sacristia. Aí foi o ente que fizeram essa reforma aqui, aí acabaram com a sacristia. Mas toda a vida ela foi aqui nesse ponto, já foi reformada diversas vezes. Agora nos conte a respeito de como é que eram as festas antigamente, como é que as pessoas se deslocavam, como é que era essa parte social. Era para pessoas deslocar nessas épocas, até mesmo os padres, que naquela época os padres vinham para cá, vinham de Canindé, vinham a cavalo, as pessoas daqui puxando um animal, e o padre vinha a cavalo, passava aqui, chegava aqui com 2 dias, Canindé. Ficou daí, depois que passou para Madalena, e lá os padres, a mesma coisa, vinha também a cavalo e buscar tudo em animal, tudo a cavalo. Não existia esse negócio de transporte, o povo vinha de pés, da Itatira, Cachoeira, Bandeira, Lagoa do Mato, São José de Macau, mesmo Madalena, vinha, aquelas pessoas que tinham o prazer de vir, vinham de pés. Aqui não vinha de pés, vinha a cavalo, porque transporte, não se falava em transporte. Agora hoje não, hoje o povo só vem se for de transporte. E o que é que tinha aqui, além das novenas, o que é que tinha aqui? Aí tinha as novenas, nessas épocas, era muito animada, até através a vista hoje, a civilidade tem hoje, mas nessas épocas era mais animada do que é mesmo agora. Que isso aqui era um barracamento, não tinha essas casas, tudo era barraca, cheio de barraca, tinha ola, era cantador, era embolador, que se juntava muito cigano. E nesse tempo era muito animado, hoje está completamente diferente. Nós percebemos ali no altar que a imagem ela é diferente do andor e a imagem que está aqui, a estátua que está aqui na praça. A santa é a mesma ou foi um engano aqui da comunidade? A santa é a mesma. Só muda o jeito, a posição? Só, mas é a mesma Nossa Senhora de Nazaré. E essa ligação que a comunidade tem com o município de Madalena, como é que é? Padre Vital aí, quando era para falar com o padre, a gente tinha que ir lá. Cavalo,
Você tá a missa, que a missa era de mês em mês, passava até mais devido da dificuldade, né? Que era muito... Os padres vinham a cavalo? Era cavalo, e tinha os carros e tinha que ser tudo animal, tudo a cavalo. Nós estamos aqui no distrito de Morro Branco. Aqui a devoção à Nossa Senhora da Imaculada Conceição começou nos anos de 1920. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Nossa Senhora da Conceição, guia os meus passos. Eu estou aqui ao lado da Fátima Félix, ela que vai contar um pouquinho da história da padroeira aqui do distrito de Morro Branco. Fátima, me conte aí, como foi que começou toda essa devoção de fé que até hoje permanece aqui no distrito? Chegou o seu Francisco Pereira, né, junto com sua esposa, e só era esta família. Aí foi que começaram a fundar a comunidade, através da devoção dela que tinha com Nossa Senhora da Conceição, que eles deram um pontapé, tiveram a iniciativa de construir um quartinho de oração para até então rezar aqueles terços, as novenas que eles tinham vontade. Até que nessa época que foram fundadas, né, do século, a novena era rezada no mês de agosto. Ela era rezada no mês de agosto, quando construíram esse quartinho de oração, que eles foram evoluindo, a família também do lugar foi aumentando. Aí foi construída aqui a quarto de oração e a igreja foi construída em que ano? Eu acredito que deve ter sido na era de 50, né? Porque ela mesma, a igreja, foi batizada em 53. Porque você vê, como eu ainda não era gente, que eu fui batizada no batizado da dita igreja. Aí que a minha mãe me contava que a dona Conceição tinha muita vontade de construir essa igreja e se reunir, só eles. Foi quem fizeram o tijolo, tinha muitos filhos, seu Assis tinha os filhos, eles que carregavam os tijolos na cabeça, a dona Conceição também carregava. A minha mãe disse que ela chegava muito cedinho, minha mãe morava na Linda, ela chegava muito cedinho lá pedindo a minha avó para trazer elas para cá, para ajudar ela na comida do pessoal que estava trabalhando, e ela era sozinha e o lugar tinha poucas pessoas, né? Então ela trazia, e a mãe disse que se juntava com as filhas dela, que também ela tinha filha, e já ia todo mundo trabalhar. Para eles trabalhar era um orgulho. Minha mãe disse que chegava a carregar tijolo na cabeça junto com ela, dona Conceição, e as filhas dela. No momento que não estavam na cozinha fazendo a comida dos trabalhadores, estavam ajudando com tijolo, com 2 que elas traziam, mas elas tinham o prazer de trazer para ajudar a construir. Então eu acho que nessa época as ajudas eram bem poucas, porque o pessoal também da comunidade era pouco, né? Mas através deles, graças a Deus, que foi se tornando um povoado maior, né? E a família foi aumentando, a família de Pereira, de Domingo, que foi aumentando e graças a Deus deu certo. E a imagem que tem hoje aqui na igreja é a mesma lá do quartinho de oração ou depois veio uma nova imagem? Não é a mesma. É como a Tereza falou, era uma imagem pequena, né? Até porque acho que por causa das condições também eles não tinham. E através do padre que vinha para cá, que começou a falar numa imagem maior. Então teve o senhor Antônio Bilino, lá da Cachoeira, que falou para o seu Assis, que chamavam ele, era Assis, que fazia a doação da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Até que ela veio de Roma, muito bem, que eu nem sei te dizer como trouxeram, mas minha mãe falou que nesse tempo era tudo muito difícil, desde caixão e mais caixão, com medo de quebrarem, né?
Só que ela chegou aqui linda, maravilhosa, que até hoje é ela, mas foi doação do seu Antônio Umbilino, lá da Cachoeira, uma pessoa que eu não cheguei nem a conhecer. Agora vamos falar da arquitetura da igreja. Foi a mesma de 1950 ou teve algumas modificações? Não, eu acredito, quando eu conheci ela já foi desse jeito, a modificação que tem é como eu lhe digo. Antigamente ela era branca, pintada de super cáustica. Você sabe que antiga as coisas eram mais, né? Hoje é mais elevado, mas reforma não teve. A única reforma que tem nela é esse muro que não tinha. E a gente se reuniu, juntou e já construiu. Pronto, só isso. Mas ela nunca foi preciso derrubar pedaço, reformar. E o forro que também não tinha. Pronto, só isso. Fátima, o que é que a história conta em relação ao primeiro padre que veio celebrar a missa, que fez o batizado da igreja? O que é que a história conta? A minha mãe falava que eles vinham, era difícil, vinham de Canindé, né? Vinham a cavalo, na época não tinha transporte, eles vinham a cavalo, mas que eram os padres que vinham com muito prazer, com muito gosto, se arranchavam na casa da Dona Conceição para tudo. Foi ele que veio celebrar a primeira missa, ele que dava as ideias para tudo, né? Que fazia parte de Canindé, na época, né? Fazia parte, era lá de Canindé, então era-se o Frei Diogo. Foi quem veio batizar a igreja e a santa. Inclusive me batizou também neste dia. A minha mãe conta que eu fui batizada no dia do batismo. Nós estamos na cidade de Itatira. Aqui se festeja o padroeiro Menino Deus. E é aqui também que se encerra o calendário religioso do município de Itatira. No céu e na terra, no céu e na terra, bendito sejais. O mundo inteiro vós abençoais. Em Belém nascido, em Belém nascido, em Belém nascido, bendito sejais, meu Deus menino, que assim nos amas, no céu e na terra. Pô, nós estamos aqui ao lado de Helena Catunda e vai contar um pouquinho da história do padroeiro aqui da sede do município de Itatira, Menino Deus, que já se passaram aí mais de 300 anos de muita tradição e fé. Dona Helena, me conte aí como foi que começou toda essa tradição, quem foi que escolheu essa questão do padroeiro, o que é que a senhora sabe em relação à história de Menino Deus aqui na sede de Itatira? Dizem que Menino Deus foi assim uma promessa que o rapaz que veio morar aqui primeiro, ele tinha roubado uma moça. Então, os pais iam atrás, né? E ele fez uma promessa de onde chegar e não encontraram com ele. Então, foi com o Menino Deus que ele conseguiu essa região mais escondida que ele encontrou. Na época, como era o nome que era aqui essa sede? A cidade de Serra do Machado. Dona Helena, em relação à capela, que hoje é matriz, na época, foi construído na mesma época da escolha do padroeiro? Foi. Ele construiu logo a capelinha, era menor, né, pequenininha. Então, ele foi essa imagem, primeiro que foi derrubada, veio de Portugal. Então essa imagem que está aqui no altar não é aqui da época? Não. Foi roubada porque era de madeira original, toda perfeita, né? Aí nunca se soube o paradeiro dessa imagem? Porque não se interessaram de ir atrás, né? Se não fosse atrás, talvez tivesse conseguido. E em relação à igreja, quantas vezes já foram reformadas? Se continua o mesmo modelo? O que a senhora sabe sobre isso? Ela já foi reformada umas 3 vezes. Eu conheço, né? Pode ter sido mais. A primeira era pequena, também ficou assim, meio achatada ainda, né? Depois, essa aqui foi a última.
uma reforma feita pelo padre Antônio Arruda. Foi que foi o pároco daqui. Depois vieram esses outros, aí ele saiu, né? Vieram outros. E os padres? De onde é que vinham os padres celebrar aqui? Os padres vinham celebrar aqui, vinham de Canindé, a cavalo. Muito sacrifício, né? Mas vinham, eram bem pontuais, eles chegavam na hora certa, nunca atrasavam, não. Até celebrar Natal, eles chegavam pontualmente. Depois que mudaram essas coisas, que aí agora o Natal tem outra hora, né? Tudo é mudado. Era muito bonito quando eles iam mesmo, né? Lá de Canindé. E como é que eram os festejos em relação à parte social? Como é que era na época? Social, quando meu pai tomou conta, me lembro bem, que vinha a banda de música de Santa Quitéria. Os festejos eram tudo com banda de música, mais animado do que agora. E vinha chegar lá em casa recebia quando eles chegavam, né? Então botavam nas casas, dividiam nas casas os músicos. Era uma banda de música muito bonita, me lembro bem disso aí. E essa gruta foi soterrada pelo Carlos Marinho de Alencar Guerra. Ele disse que as mulheres iam fazer festa lá dentro. Onde é que ficava aqui situada essa gruta? Situada ali naquela parte, Vila Vieira, mais ou menos ali, bem no começo, né? Então o bairro aqui era ali na Vila Vieira. Dona Helena, o que é que a história diz em relação ao primeiro padre que veio celebrar aqui na sede? Frei Carlos, o sobrenome eu não lembro. O reisadozinho de São Gonçalo, que é esse que você andou por lá, né? É muito antigo também. Então a parte social também existia o reisado que era vinha de São Gonçalo, não é isso? E existia o reisado e também existia assim, a banda de música que vinha de fora, né? É muito bonito. O que é que Itatira apresenta para o município em relação à parte litúrgica, que é diferente de outras igrejas? Fácil ter um pastoril, né? Antes da missa da meia-noite. Às vezes dançam na calçada da igreja, às vezes embaixo. Aí não tem problema, né? Era muito bonito o pastoril. E o primeiro ano, antes desse pastoril, tinha uma encenação muito bonita, que depois me roubaram essa encenação. Era a história desde a origem do mundo, né? Até a chegada de mim em Deus. Era muito bonito. No céu e na terra, no céu e na terra, no céu e na terra, bendito sejais. Bom, esta é Denis Mara, ela que é restauradora de imagens, né? E ela trabalha aqui no município de Itatira, principalmente quando se trata de obras sacras. Denis, me fala um pouquinho desse teu trabalho que faz aqui no município. Haja vista que Itatira, quase todas as comunidades têm uma estátua para ser restaurada. É isso mesmo. Eu trabalho com a restauração das imagens que tem em todas as comunidades daqui de Itatira, né? Eu fui contratada pelo Almir. E em todas as comunidades aqui, seja pequena, seja grande, né, tem uma imagem, tem a padroeira de cada comunidade. Então, foi doado pelo Almir, pelo Bibi, né, umas imagens em cada comunidade e eu faço o trabalho da pintura e esculpi também as imagens, que é meu pai, o Bibi, o mestre Bibi. Ele que faz as imagens e eu fico com a parte da pintura, da restauração. Então, todo ano, né, a comunidade entra em contato com o Bibi e com o Almir também, né, que pelo Almir é que ele repassa, né, a verba para poder comprar o material, a pintura, a restauração da imagem da igreja. E eu trabalho com a parte da pintura. Então, eu vou em todas as comunidades para fazer essa parte da pintura. Agora me fale aí, você trabalhou no Rio de Janeiro, Fortaleza, em outros municípios. Como é que você vê essa questão da religiosidade aqui em Itatira? Pois é, impressionante, sabe? A gente está acostumada com muita gente em Fortaleza, no Rio de Janeiro. É aquele pessoal que tem um poder aquisitivo alto, né? E algumas comunidades aqui em Itatira,
Às vezes não tem padaria, não tem farmácia, não tem uma estrutura boa para dizer assim, olha, o poder aquisitivo do pessoal é grande, mas não é. É o pessoal que vende uma galinha, que doa uma galinha, que doa um porco, que faz, eles se juntam e a fé é tão grande e a festa é linda, fazem bingo, fazem jantar, é muito bonito de se ver, é diferente, é muito diferente. Cantais, dizei ao menino, dizei ao menino, dizei ao menino, bendito